A chuva fina caía sobre as ruas de São Paulo como um véu cinzento, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos prédios altos. Era fim de tarde, e o trânsito na Avenida Paulista era o de sempre. Um caos organizado de buzinas e motoristas impacientes. Eu, Ana, apertava o passo sob o guarda-chuva improvisado de uma sacola de compras, tentando não molhar os sapatos gastos que já pediam aposentadoria. Aos 32 anos, minha vida era uma rotina previsível. Trabalho como assistente administrativa em uma firma de contabilidade no centro, um apartamento apertado na Vila Madalena e a companhia fiel de um gato chamado Simba, que me esperava todas as noites com miados famintos. Mas naquela semana, tudo parecia diferente. Meu irmão mais velho, Carlos, havia ligado do interior de Minas Gerais, onde nossa família ainda mantinha as raízes. Ana, vem pra cá. O tio João não está bem, dissera ele, a voz rouca pelo telefone. Tio João era o patriarca, o homem que construíra um império modesto com uma rede de farmácias espalhadas pelo estado. Viúvo há 10 anos, sem filhos, ele nos criara como se fôssemos seus. Eu, Carlos e nossa prima Lívia, que morava com ele desde a morte dos pais. Eu hesitei, mas o tom urgente de Carlos me convenceu. Peguei um ônibus na rodoviária do Tietê na manhã seguinte, deixando Simba aos cuidados de uma vizinha. Cheguei a Belo Horizonte no calor úmido de novembro, o ar carregado com o cheiro de terra molhada e café fresco das padarias de esquina. A casa de tio João ficava em um bairro residencial tranquilo no subúrbio, uma construção de 2 andares com jardim bem cuidado e uma varanda onde ele gostava de ler o jornal pela manhã. Ao descer do táxi, vi Lívia na porta, os braços cruzados e um sorriso forçado nos lábios. Aos 28 anos, ela era a imagem da eficiência. Cabelos pretos presos em um coque impecável, blusa social branca e saia lápis que gritava ambição. Ana, que bom que veio. Tio está no quarto descansando. Subi as escadas rangentes, o coração apertado. Tio João estava deitado, pálido contra os travesseiros brancos, os olhos fundos, mas ainda afiados. Minha sobrinha preferida, murmurou ele, estendendo a mão magra. Sentei-me ao lado da cama, segurando sua palma fria. Falamos de coisas leves. O trânsito de São Paulo, o preço do pão que subira de novo, as flores no jardim que ele insistia em regar pessoalmente. Mas por baixo das palavras pairava uma sombra. O médico havia diagnosticado um câncer avançado e os remédios só aliviavam a dor, não a paravam. Nos dias seguintes a casa virou um redemoinho de visitas e conversas sussurradas. Carlos chegou de carro de Uberlândia, o rosto marcado pelo estresse de sua vida como vendedor de peças de automóveis. Ele era o oposto de Lívia. Desleixado, com barba por fazer e camisas amassadas, sempre contando piadas para quebrar o gelo. Ei, mana, lembra quando a gente roubava a goiabada do armário do tio? Ria ele, tentando animar o ambiente. Lívia revirava os olhos, mas participava, servindo café forte e bolo de fubá que ela mesma fazia, alegando que era a receita da avó. Eu observava tudo com um misto de nostalgia e inquietação. Tio João nos reunia à mesa todas as noites, como nos velhos tempos. Falava de negócios, de como as farmácias haviam crescido desde que ele as fundara nos anos 70, após a falência do pai. Vocês 3 são minha família. Tudo que construí é de vocês, dizia, o olhar passando de um para o outro. Lívia assentia vigorosamente, anotando algo em um caderninho que carregava para todo lado. Carlos bocejava, distraído com o celular. Eu? Eu só escutava, sentindo um aperto no peito que não explicava. Na terceira noite, a chuva chegou forte, tamborilando no telhado de telhas vermelhas como um aviso. Estávamos na sala, o ar úmido impregnado com o aroma de eucalipto do incenso que Lívia acendia para purificar o ambiente. Tio João havia adormecido cedo, exausto após uma sessão de quimioterapia. Carlos saiu para comprar cigarros na vendinha da esquina, deixando-me sozinha com Lívia. Ela se sentou no sofá de couro gasto, cruzando as pernas com elegância calculada. Ana, você sabe que o tio está piorando, né? O advogado ligou hoje. Ele quer atualizar o testamento. Sua voz era baixa, confidencial, como se compartilhássemos um segredo.
Eu pisquei, surpresa. Testamento? Ele nunca mencionou isso. Lívia sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos castanhos. É rotina. Ele quer garantir que tudo fique em ordem. As farmácias, a casa, os investimentos. São muitos bens. Ela se inclinou para a frente, tocando meu braço. Você e Carlos são família, mas eu cuidei dele todos esses anos. Limpei a casa, gerenciei as contas, estive aqui quando ninguém mais veio. Senti um desconforto crescer no estômago. Lívia sempre fora a filha adotiva, a que ficara para trás após o divórcio dos tios. Mas havia algo em seu tom, uma possessividade que me incomodava. O que você quer dizer com isso? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ela riu baixinho, como se eu fosse ingênua. Nada, só que mereço minha parte. O tio confia em mim para tocar os negócios. O som da porta da frente rangeu, e Carlos entrou, sacudindo a água do casaco. Chuva dos infernos lá fora. O que vocês duas tramam? Lívia se endireitou, o sorriso voltando ao normal. Só conversando sobre o tio. Ele precisa de nós. A noite prosseguiu com conversas superficiais, mas os sementes da dúvida já estavam plantadas em mim. 2 dias depois, o sol finalmente rompeu as nuvens, pintando o jardim de tons dourados. Estávamos no quarto de tio João, ajudando-o a se levantar para o almoço. Ele estava fraco, mas determinado, apoiando-se em mim enquanto caminhava devagar até a janela. Lívia ajustava as cortinas e Carlos arrumava a cama. De repente, tio João parou, virando-se para nós com um suspiro. Filhos, só mais 3 dias. O médico disse que a herança será oficializada na sexta. Finalmente, tudo é de vocês. Seus olhos brilhavam com uma mistura de alívio e tristeza. Mas foi Lívia quem reagiu primeiro. Ela se aproximou segurando a mão dele com delicadeza, depois estendendo a outra para mim. Seus dedos frios envolveram os meus, e ela apertou olhando-me diretamente. Só mais 3 dias. Finalmente tudo é meu, sussurrou ela, o sorriso se abrindo amplo, revelando dentes perfeitos. A frase ecoou no quarto silencioso, e por um instante o mundo parou. Carlos franziu a testa confuso, mas eu vi algo ali, atrás daquele sorriso confiante, uma frieza calculada, como se ela já tivesse contado cada centavo. Meu coração acelerou. Depois daquele sorriso, eu fiz algo que mudaria tudo. Soltei sua mão devagar e, sem dizer uma palavra, caminhei até a escrivaninha do tio. Abri a gaveta trancada com a chave que ele me dera anos atrás para emergências. Dentro havia papéis. O testamento preliminar, rascunhos de contas. Lívia congelou. O que você está fazendo? Ana? Eu não respondi. Em vez disso, comecei a ler, o papel tremendo em minhas mãos. As farmácias não eram só um legado. Havia dívidas ocultas, transferências suspeitas para contas em nome de Lívia. O tio tossiu, fraco, mas atento. Ana, o que achou? Olhei para ela. O sorriso dela agora uma máscara rachada. Eu acho que precisamos conversar. Todos nós. A chuva voltara lá fora. Mas dentro de mim, uma tempestade maior se formava. 3 dias. Tempo suficiente para desenterrar a verdade, ou perdê-la para sempre. A tensão no quarto era palpável, como o ar carregado antes de uma trovoada. A chuva batia contra a vidraça em rajadas irregulares, borrando a vista do jardim lá embaixo, onde as folhas das jabuticabeiras tremiam violentamente. Tio João, ainda apoiado na borda da cama, observava a cena com olhos semicerrados, o peito subindo e descendo em respirações curtas. Carlos, que entrara logo atrás de mim com uma expressão de confusão no rosto barbado, parou no meio do caminho, o copo de água que trouxera para o tio esquecido na mão. O que diabos está acontecendo aqui? Ana, você está revirando as coisas do tio. Eu segurei o papel com mais força, as letras impressas dançando diante dos meus olhos embaçados pela adrenalina. As transferências eram claras. Nos últimos 2 anos, somas consideráveis haviam saído das contas das farmácias para uma offshore em nome de Lívia, disfarçadas como despesas administrativas, dívidas com fornecedores não pagas, empréstimos não declarados, nada que justificasse o império que tio João tanto orgulhava. Isso aqui, eu disse,
erguendo o documento sem olhar para Lívia diretamente. Explica por que as farmácias estão no vermelho e por que você, Lívia, tem acesso a tudo isso. Ela se aproximou devagar, os saltos clicando no piso de madeira envernizada, o rosto uma máscara de indignação controlada. Ana, você não entende nada. Eu gerencio os negócios há anos. Essas transferências são para cobrir emergências, reformas, impostos atrasados. O tio sabe de tudo. Virou-se para ele, a voz adoçando como mel. Diga a ela, tio, eu só cuidei de você. Tio João pigarreou, a tosse ecoando fraca no quarto abafado. Ele estendeu a mão trêmula para o papel, e eu o entreguei, sentindo um peso no peito. Seus olhos percorreram as linhas devagar, as rugas na testa se aprofundando. Lívia, isso é verdade? As farmácias. Eu confiei em você. A voz dele era um sussurro rouco, carregado de decepção, que cortava mais fundo que qualquer faca. Carlos largou o copo na mesinha de cabeceira com um baque, aproximando-se. Espera aí, mana. Você tá dizendo que a Lívia tá roubando o tio? Isso é loucura. Ele olhou para mim, depois para ela, o rosto avermelhado pela raiva misturada à incredulidade. Sempre o pacificador, Carlos tentava mediar brigas de família desde crianças, mas dessa vez seus punhos cerrados traíam a fúria. Lívia, fala logo. Se tem explicação, desembucha. Ela cruzou os braços, o coque perfeito agora com uma mecha solta caindo sobre a testa suada. Vocês dois, vindos de fora, acham que sabem melhor. Eu vivo aqui. Eu acordo de madrugada para lidar com fornecedores e eu cuido das contas enquanto vocês fingem que se importam. Essas transferências são para salvar o negócio. O tio estava doente, precisávamos de capital rápido. Seus olhos se voltaram para mim afiados como lâminas. E você, Ana? Veio de São Paulo correndo, mas quantas vezes ligou nos últimos meses? Agora quer bancar a detetive. As palavras dela me atingiram como um tapa, reavivando memórias amargas. Eu havia me afastado da família depois da morte da mãe, afundada no trabalho e na solidão da cidade grande, mas aquilo não justificava o que via nos papéis. Não é sobre visitas, Lívia. É sobre confiança. Se isso é legal, por que esconder? Vamos chamar o advogado amanhã. Ele pode esclarecer. Tio João balançou a cabeça devagar, recostando-se nos travesseiros com um gemido de dor. Basta. Amanhã conversamos com o doutor Almeida, mas agora, descansem. Não quero brigas na minha casa. Sua voz, mesmo fraca, carregava a autoridade de anos no comando. Nós saímos do quarto em silêncio, o ar pesado como chumbo. Lívia me lançou um último olhar por cima do ombro. Uma promessa muda de retaliação, antes de descer as escadas com passos firmes. Na cozinha, o cheiro de café fresco ainda pairava, misturado ao aroma úmido da chuva que entrava pela janela entreaberta. Carlos se serviu de uma xícara, as mãos tremendo ligeiramente. Mana, você tem certeza disso? A Lívia sempre foi ambiciosa, mas roubar? Ela é família. Ele se sentou à mesa de fórmica velha, o mesmo lugar onde brincávamos de cartas na infância, e eu me juntei a ele, sentindo o cansaço se instalar nos ossos. Eu não quero acreditar, Carlos, mas olha para ela, sempre anotando tudo, controlando as chaves, as senhas, e aquele sorriso hoje. Finalmente tudo é meu. Não foi um erro de digitação no testamento, foi ela dizendo o que sente. As lágrimas ameaçaram cair, mas eu as engoli, focando no vapor da xícara. Fora o trovão ribombou, iluminando o quintal por um instante, revelando poças que se formavam no chão de cimento. Carlos assentiu devagar, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Tá bom, amanhã a gente vai atrás do advogado. Mas e o tio? Ele tá fraco demais para esse estresse. Ele me deu um tapinha no ombro, um gesto simples que me ancorou. Meu irmão, sempre o desajeitado, era o suporte que eu precisava agora. Não com palavras grandiosas, mas com presença. Você não tá sozinha nisso, Ana. A gente resolve juntos. A noite se arrastou em insônia. Deitada na cama de hóspedes, ouvia o tic-tac do relógio na sala e os roncos distantes de tio João. Meus pensamentos giravam em torno das dívidas.
quanto Lívia havia desviado. E se as farmácias quebrassem antes do testamento? No dia seguinte, o sol nasceu tímido, filtrando-se pelas cortinas finas, mas o clima dentro da casa era gélido. Lívia preparou o café da manhã em silêncio, servindo pão de queijo quentinho e leite com canela, como se nada tivesse acontecido. "Bom dia", murmurou ela, evitando meus olhos. Carlos e eu trocamos olhares cúmplices enquanto comíamos. Tio João desceu com esforço, apoiado no corrimão, e anunciou: "Vamos ao advogado às 10, todos juntos." A viagem de carro até o escritório no centro de Belo Horizonte foi tensa, o trânsito matinal de motos e ônibus lotados, contrastando com o silêncio no veículo. O doutor Almeida, um homem de meia idade com óculos grossos e sotaque mineiro carregado, nos recebeu em uma sala abarrotada de pastas e diplomas na parede. Ele leu os papéis que eu trouxera, franzindo a testa. "Isso é irregular, sim. As transferências precisam de aprovação formal. Senhora Lívia, você assinou como procuradora, mas sem o conhecimento total do senhor João." Ela se remexeu na cadeira, argumentando que era procedimento padrão, mas o advogado balançou a cabeça. "Vou auditar tudo. Pode haver implicações legais." Saímos dali com uma promessa de relatórios em uma semana, mas os 3 dias do tio João se aproximavam como uma sombra. No caminho de volta, paramos em uma lanchonete na BR-040, o cheiro de pastel frito e guaraná enchendo o ar. Carlos pediu uma porção de queijo e pediu para mim, tentando aliviar o clima. "Olha, família, a gente erra, mas conserta. Não vamos deixar isso nos dividir." Lívia bufou, olhando pela janela para as montanhas distantes. "Vocês acham que sou a vilã? Eu salvei as farmácias de falir." Mas havia uma rachadura em sua voz, uma vulnerabilidade que eu não esperava. Tio João, no banco de trás, segurou minha mão de repente. "Ana, obrigada por ver isso. Eu estava cego." Seu toque era quente agora, um fio de esperança em meio ao caos. De volta à casa, o sol da tarde aquecia o jardim, mas a tempestade interna persistia. Eu sabia que os próximos dias trariam mais revelações, e talvez traições. Com Carlos ao meu lado e o tio nos unindo, eu me sentia mais forte, pronta para enfrentar o que viesse. Mas Lívia, seu silêncio era uma bomba relógio, e os 3 dias podiam ser o estopim. O sol poente tingia as montanhas ao redor de Belo Horizonte com tons alaranjados, mas dentro da casa, o ar permanecia denso como fumaça de cigarro velho. Eu me sentei na varanda, o cheiro de terra úmida subindo do jardim após a garoa da tarde, misturando-se ao aroma de feijão cozinhando na panela de pressão que Lívia deixara no fogão. Meus dedos ainda formigavam do toque do tio João no carro, um gesto simples que carregava o peso de anos de confiança quebrada. Carlos estava na garagem, mexendo no motor do carro velho que tio João insistia em manter, o som de ferramentas tilintando, ecoando como um ritmo irregular para meus pensamentos. Lívia surgiu na porta da cozinha, os braços carregados com uma bandeja de suco de laranja e biscoitos de polvilho. Seu rosto, agora sem maquiagem, revelava olheiras profundas, como se a noite anterior a tivesse envelhecido 10 anos. "Ana, precisamos conversar. Sozinhas." Sua voz era baixa, quase suplicante, um contraste com a frieza do dia anterior. Eu hesitei, olhando para o quintal onde as flores de Ixora balançavam ao vento leve. Parte de mim queria ignorá-la, mas o laço familiar, frágil como era, me impedia de virar as costas. "Está bem", respondi, gesticulando para a cadeira de balanço ao meu lado. Ela se sentou, servindo o suco com mãos que tremiam ligeiramente. O líquido âmbar escorria devagar pelo copo, como lágrimas contidas. "Eu não sou a monstros que vocês pintam. Tudo o que fiz foi por ele. Pelo tio, pelas farmácias. Quando ele adoeceu, os fornecedores apertaram, os bancos cobravam juros absurdos. Só eu precisei improvisar. Eu a encarei, o coração dividido entre raiva e pena. Lívia sempre fora a forte, a que assumira o papel de filha perfeita após a perda dos pais em um acidente de carro 17 anos atrás. Eu me lembrava dela aos 11, chorando no funeral, e tio João a abraçando como se fosse sua. Improvisar como? Desviando dinheiro para uma conta no exterior. O advogado disse que é irregular, Lívia. Pode ser crime. Ela baixou os olhos mordendo o lábio inferior.
Não era para ser assim. Começou pequeno. Um empréstimo aqui, uma transferência ali para pagar remédios caros para os tratamentos dele. Mas as dívidas cresceram e eu tive medo de contar. Medo de que ele me visse como fracasso. Uma lágrima escorreu e ela a enxugou rápido, como se odiasse a fraqueza. Vocês dois sumiram. Carlos com sua vida em Uberlândia. Você na selva de São Paulo. Eu fiquei sozinha, carregando tudo. Suas palavras me atingiram como uma brisa fria, reavivando a culpa que eu carregava desde a morte da mãe. Eu havia fugido para a cidade grande, me escondendo em planilhas e relatórios, enquanto Lívia enfrentava o dia a dia. Mas aquilo não apagava os fatos. E o testamento? Por que o tudo é meu? Você disse aquilo na cara do tio, como se já tivesse vencido. Ela se endireitou, o queixo tremendo. Foi um erro. Eu quis dizer nosso. Mas sim, eu sonhei com isso. As farmácias são minha vida. Se quebrarem, perco tudo. A casa, o propósito. O vento soprou mais forte, agitando as folhas das árvores, e por um momento, vi a menina vulnerável por trás da fachada. Mas antes que eu pudesse responder, Carlos apareceu na varanda, o macacão sujo de graxa, o rosto marcado por linhas de preocupação. — O que tá rolando aqui? Mais segredinhos? Ele se apoiou no corrimão, cruzando os braços grossos. Lívia se levantou de supetão, derrubando o copo que se espatifou no piso de cerâmica. — Carlos, por favor, não complique mais. Eu vou devolver o dinheiro ao ditar tudo com o advogado, mas deem uma chance. Ele bufou, mas seus olhos suavizaram ao me olhar. — Mana, o tio tá chamando. Ele quer ver a gente no quarto. Subimos juntos, o cheiro de remédios impregnando o ar da escada. Tio João estava sentado na cama, um pouco mais ereto, com um envelope pardo nas mãos trêmulas. — Sente-se, filhos. Eu pensei na noite toda. A luz do abajur lançava sombras longas nas paredes forradas de fotos antigas, nós 3 crianças no Natal, rindo ao redor da árvore improvisada. Ele abriu o envelope, revelando o testamento revisado. Eu mudei tudo. As farmácias vão para vocês 3, iguais, mas com condições. Lívia gerencia, mas com supervisão de Ana e Carlos. Nada de decisões sozinhas. E as dívidas. Vamos pagar juntas, como família. Lívia engasgou, as mãos voando para a boca. Tio, mas eu posso consertar sozinha. Ele balançou a cabeça, o olhar firme apesar da fraqueza. Não mais, minha menina. Você errou, mas eu te perdoo. Todos erramos. Ana, você viu a verdade quando eu não via. Carlos, você sempre une a gente. Agora fiquem. Os 2 dias que restam, fiquem. A emoção me sufocou, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Abracei-o com cuidado, sentindo os ossos frágeis sob a camisola fina. Carlos se juntou, seu ombro largo me ancorando, e até Lívia se aproximou, hesitante, tocando o braço dele. Pela primeira vez em dias, o quarto pareceu menos opressivo, como se o perdão abrisse uma fresta na escuridão. Mas a noite trouxe novos obstáculos. Enquanto preparávamos o jantar, frango assado com quiaboas, receita da avó que tio João adorava, o telefone tocou. Era o doutor Almeida. — Senhora Ana, as auditorias preliminares mostram mais irregularidades. Transferências para parentes distantes de Lívia. Pode envolver lavagem. Recomendo acionar a polícia. Meu estômago revirou. Olhei para Lívia, que cortava as verduras com movimentos mecânicos, alheia ao chamado. — Obrigada, doutor, vamos pensar. Desliguei, o coração martelando. Contar agora destruiria o frágil equilíbrio, mas esconder perpetuaria a mentira. Carlos, que ouvia da sala, se aproximou. — Mana, o que foi? Mais merda? Expliquei em sussurros e ele praguejou baixinho, passando a mão pelo rosto. — A gente não pode deixar o tio saber disso agora. Ele tá no limite. Lívia nos flagrou, os olhos estreitados. — O que é? Me digam. Hesitei, mas a verdade saiu como um rio represado. O advogado achou mais coisas, transferências para a família sua, Lívia. Pode ser grave. Ela empalideceu, largando a faca na tábua. Não, eram para minha tia que estava doente. Não é lavagem, eu juro. Mas sua voz falhou, e ela correu para o banheiro. O som de vômito ecoando pelo corredor. Naquela noite,
Enquanto o luar filtrava pelas persianas, sentei ao lado de tio João, lendo para ele um livro de contos mineiros, as páginas amareladas cheirando a mofo e memórias. Ele adormeceu com a mão na minha, e eu chorei em silêncio, o peso da decisão me esmagando. Carlos me encontrou ali, trazendo um chá de boldo. Amanhã a gente decide. Juntos. Você tá crescendo nisso tudo, Ana, de espectadora para líder. Suas palavras me aqueceram, um lembrete de que o apoio dele era o alicerce que eu precisava. Mas Lívia, sozinha no quarto ao lado, soluçava baixinho. Os 2 dias finais se aproximavam, e com eles, a escolha que poderia salvar ou destruir nossa família para sempre. A chuva fina recomeçara lá fora, lavando as ruas, mas não as máculas em nossos corações. A chuva fina persistia na manhã seguinte, como um lamento contínuo que se infiltrava pelas frestas da casa velha, deixando o ar úmido e pegajoso. Eu me levantei cedo, o corpo pesado de uma noite mal dormida, e desci para a cozinha onde o cheiro de café coado se misturava ao vapor da panela de mingau no fogão. Tio João estava na mesa, folheando o jornal com mãos que mal seguravam as páginas, os olhos fundos refletindo uma fadiga que ia além do corpo. Carlos já havia saído para buscar pães na padaria da esquina, seu passo apressado, ecoando na rua de paralelepípedos. Lívia, no entanto, não aparecera. Seu quarto permanecia fechado, um silêncio acusador pairando como névoa. Sentei-me ao lado do tio, servindo-lhe uma xícara fumegante. Como se sente hoje? Perguntei, a voz suave para não perturbar sua tranquilidade frágil. Ele ergueu o olhar, um sorriso cansado curvando os lábios ressecados. Melhor que ontem, Ana. Mas esses 2 dias, eles pesam como chumbo. O doutor disse que é o fim da linha para os remédios. Só o descanso agora. Suas palavras me apertaram o peito, um nó de tristeza e raiva misturadas. Eu queria protegê-lo de mais dor, mas a verdade sobre Lívia era uma ferida aberta que não cicatrizava sozinha. Carlos voltou logo carregando uma sacola morna de pão francês e queijo Minas, o rosto molhado pela garoa. Bom dia, tio, trouxe o de sempre. Ele piscou para mim um gesto de cumplicidade que me ancorou. Juntos comemos em silêncio, o som da mastigação e o tamborilar da chuva preenchendo o vazio. Foi então que Lívia desceu, os cabelos desgrenhados e os olhos vermelhos de choro recente, vestindo um robe simples que a fazia parecer menor, mais humana. Eu não dormi, murmurou ela, parando na porta. Tio, Ana, Carlos, precisamos resolver isso antes que seja tarde. Tio João assentiu devagar, gesticulando para a cadeira vazia. Sente-se, filha. Fale o que tem no coração. Ela obedeceu, as mãos entrelaçadas sobre a mesa como se buscasse apoio na madeira gasta. Eu confesso tudo. As transferências. Começaram inocentes, como eu disse. Mas depois, para cobrir os buracos, eu pedi ajuda da minha tia em Confins. Ela estava precisando de dinheiro para o tratamento do marido, e eu mandei mais do que devia. Não era lavagem, juro pela memória dos meus pais. Era desespero. Eu achava que podia consertar sozinha, antes que vocês soubessem e me julgassem. Sua voz tremia, e lágrimas escorriam livres agora, pingando na toalha xadrez. Carlos franziu a testa, o garfo parado no ar. Lívia, isso é sério. O advogado falou em polícia. Se envolver família, pode complicar mais. Por que não pediu ajuda? A gente é família, caramba! Ele bateu a mão na mesa, mas sem raiva verdadeira. Era frustração, o tipo que vem de quem quer consertar, não destruir. Eu observava, o coração dividido. Lívia me olhava suplicante, e por um instante vi flashes da prima de infância. A menina que dividia doces comigo nas festas de São João, rindo sob as fogueiras crepitantes. Você tem razão, Carlos, eu disse finalmente, mas esconder só piorou. Tio, o que acha? Devemos chamar a polícia ou dar uma chance para ela arrumar? Ele pigarreou, o peito arfando com esforço. Nenhuma polícia agora. Isso é assunto de família. Lívia, devolva o que puder. As farmácias sobrevivem se trabalharmos juntos. Ana, você supervisiona as contas de São Paulo. Carlos, cuida das entregas no interior. Dividimos o fardo.
As palavras dele caíram como um bálsamo, mas o dia trouxe novos testes. À tarde, o sol rompeu as nuvens por um breve momento, iluminando o jardim com raios tímidos que faziam as poças brilharem como espelhos partidos. Fomos ao escritório do Dr. Almeida novamente, o carro rangendo nas curvas da Serra do Curral. O advogado, com sua gravata frouxa e pilhas de papéis sobre a mesa, ouviu a confissão de Lívia em silêncio, anotando furiosamente. "Isso mitiga as coisas", disse ele, ajustando os óculos. "Sem intenção de crime, podemos regularizar via acordo familiar, mas precisam de um contador externo para auditar tudo. E o testamento fica como o Sr. João quer, igualitário, com condições." Saímos dali aliviados, mas o ar no carro era carregado de emoção contida. Lívia, no banco de trás, murmurou um obrigada quase inaudível, e Carlos, dirigindo, estendeu a mão para apertar a minha no câmbio. "Viu, mana? Juntos a gente resolve. Você foi o farol nessa bagunça." Seu elogio simples me aqueceu. Um reconhecimento da minha jornada, de uma assistente solitária em São Paulo para alguém que enfrentava tempestades familiares com coragem. De volta à casa, preparamos o jantar como um ritual de reconciliação. Eu refogando o tutu de feijão, Carlos cortando a linguiça defumada, Lívia arrumando a mesa com a louça boa, aquela de porcelana que só saía em ocasiões especiais. Tio João se juntou a nós na sala de jantar, o rosto iluminado pela luz suave da lâmpada pendente. "Lembrem-se dos velhos tempos", disse ele, erguendo um copo de suco de caju. "Nós superamos a falência do avô, a morte da tia. Isso é só mais um capítulo." Rimos baixinho, as vozes se entrelaçando em histórias antigas, a vez em que Carlos quebrou a vitrine da farmácia primeira brincando de futebol, ou quando Lívia e eu nos escondemos no armazém durante uma tempestade. Mas à noite, a realidade voltou a bater. Tio João piorou de repente, o peito chiando com uma crise que o deixou ofegante na cama. Chamamos o médico de emergência, o sirene da ambulância cortando a quietude do bairro como um grito. No hospital, sob as luzes frias do pronto-socorro, o doutor confirmou. Os 2 dias se resumiam a horas. "Fiquem com ele", disse com sotaque mineiro compassivo. Nós nos revezamos ao lado da cama, as mãos unidas em um círculo silencioso. Lívia chorava abertamente agora, confessando arrependimentos em sussurros para o tio adormecido. "Eu te decepcionei, mas te amo." Carlos contava piadas fracas para manter o ânimo e eu lia cartas antigas que encontrara na escrivaninha. Palavras do tio para a falecida esposa, cheias de amor e luta. "Vocês são fortes", murmurava ele entre respirações rasas, acordando por instantes. "A herança não é dinheiro. É isso, a família que construímos." O amanhecer veio cinzento, a chuva parando como se o céu também chorasse. Tio João partiu em paz, rodeado de nós, o monitor apitando uma última vez antes do silêncio. O quarto pareceu menor sem ele, mas maior em união. Nos dias que se seguiram, o funeral foi simples, na igreja do bairro com sinos tocando hinos antigos, o cemitério lotado de vizinhos e funcionários das farmácias. Lívia assinou os papéis de devolução, o contador confirmando que as dívidas podiam ser pagas em parcelas. Carlos assumiu as entregas, eu voltei a São Paulo para gerenciar remotamente, e Lívia. Ela se tornou a gerente honesta, supervisionada, mas redimida. Meses depois, de pé na varanda da casa que agora dividíamos, o sol de Minas aquecendo minha pele, eu segurava uma xícara de café, Simba ronronando aos meus pés após a mudança. Carlos e Lívia discutiam planos para expandir as farmácias, risadas pontuando as palavras. Aquele sorriso de Lívia, outrora possessivo, agora era genuíno, marcado por lições duras. Eu havia mudado também, da fugitiva para a guardiã, aprendendo que família não é perfeita, mas é o que nos faz crescer. A chuva fina voltara, lavando o mundo, e com ela veio a paz que tio João tanto queria. Finalmente, tudo era nosso, não por herança, mas por escolha.